já percebeu que tudo que fazemos retorna para nós? Retorna para nós? Retorna para nós? Somos responsáveis pelo nosso destino. Vivemos num universo regido por leis perfeitas. Entre elas existe uma que atravessa tradições espirituais, filosóficas e até científicas. É a lei da ação e reação. Ação e reação. Hoje vamos refletir como essa lei se manifesta segundo o Espiritismo, a filosofia, a teosofia, as religiões e até a ciência moderna. Cada gesto, cada palavra, cada pensamento é uma semente lançada no infinito campo da vida. Lei de causa e efeito, ou lei da ação e reação. Chama-se essa lei onde cada ato do ser, cada obra que ele realiza corresponde a um efeito, corresponde a um estado. Ação e reação. Bateu, voltou. Alguns chamam também de a lei do retorno. A terceira lei física de Newton também chama ação e reação. Ela diz que para toda força de ação aplicada a um corpo, existe uma força de reação com a mesma intensidade, com a mesma direção, em sentido oposto. E essas forças sempre agem em pares, em corpos diferentes. Por isso elas nunca se anulam. Um exemplo comum é quando você empurra uma parede. Você aplica uma força sobre ela e ela aplica a mesma força sobre você. A parede reage com uma força igual e oposta. No Espiritismo, a lei de ação e reação é mais conhecida como a lei de causa e efeito, onde as ações de uma pessoa, boas ou más, geram uma consequência que retornam para si mesma, em forma de méritos ou dívidas. Essa lei transcende a vida física, atuando nas encarnações. E não se trata de um castigo, mas sim de um mecanismo de justiça divina, onde o indivíduo colhe o que planta. E como que essa lei funciona? Ação e consequência. Ação e consequência. Cada pensamento, cada ação e até cada intenção gera uma reação. Gera uma reação que pode não ser imediata, mas que retorna ao indivíduo nessa existência ou em vidas futuras. Foco no livre-arbítrio. O indivíduo tem a liberdade de escolher as suas ações, mas é responsável pela colheita da sua semeadura, ou seja, realmente a gente colhe o que planta e não é castigo. A lei não impõe punições, e sim consequências naturais que refletem as escolhas do espírito. O princípio da ação e reação é um dos pilares da justiça e da igualdade de Deus, sem favoritismo. O assunto desse vídeo, ele reflete naturalmente outros dois que eu já fiz, o livre-arbítrio e a reforma íntima. Através dessa lei de ação e reação, o indivíduo é conduzido a se reformar interiormente, trabalhando para pagar suas dívidas e ganhar méritos para sua evolução. Por exemplo, um indivíduo que age com crueldade numa encarnação, ele é obrigado a, de alguma maneira, experimentar compaixão numa vida futura, seja de uma maneira que ele precisa para aprender, às vezes de um jeito bom, às vezes de um jeito ruim. Geralmente, se não é por amor, é pela dor. Por outro lado, o indivíduo que trabalha com amor, com caridade, ele vai recolher méritos que o auxiliará no seu progresso espiritual. Embora a lei de ação e reação do Isaac Newton seja conhecida pela física, o que diferencia a lei espiritual de causa e efeito é essa inclusão da vontade e do livre-arbítrio do ser humano, que é o que confere a ela o seu caráter moral e espiritual. Repetindo aqui, no Espiritismo, a lei de ação e reação é a expressão da justiça divina, trazida por Allan Kardec, através do Espírito da Verdade,
também citado por Emmanuel, André Luiz, que descrevem como nossos atos retornam para a gente em forma de provas, expiações ou bênçãos. O homem colhe no presente o fruto da semente que ele plantou no passado e vai colher no futuro o que ele está plantando agora. Tá vendo? Tudo liga. É outro vídeo que eu tenho aí para vocês. O tema agora. O universo é um educador sábio e ele dá pra gente exatamente o que a gente precisa para evoluir. Todas as leis da natureza são leis divinas, porque Deus é o seu autor. Abrangem tanto as leis físicas como as leis morais. Allan Kardec. Uma frase de Leon Denis. A ideia de Deus é inseparável da ideia de lei, principalmente da lei moral. E sem o conhecimento dessa, nenhuma sociedade pode viver ou desenvolver-se. Livro dos Espíritos, questão 614. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe tudo o que fazer, e o homem só é infeliz quando dela se afasta. Outra questão do Livro dos Espíritos, a questão 621, cuja pergunta é: e onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Está escrito na consciência, assim como a assinatura de um artista está escrito na obra dele. As leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Na consciência. Está tudo aqui já. O funcionamento das leis divinas independe da crença ou das ações humanas. Elas são leis gerais e universais. O universo conspira a favor do ser humano quando ele começa a compreender essas leis de Deus, as leis universais. A gente também lembra daquele conceito de karma, que do sânscrito é karman, que significa ação e reação natural e automática a um ato prévio praticado pelo ser humano. É o conceito do retorno daquilo que o próprio indivíduo produziu para outras pessoas. Devolve para cada indivíduo aquilo que ele próprio gerou, seja uma coisa boa ou ruim, seja nessa vida ou numa próxima. É uma questão de tempo, mas vai retornar. Jesus nos ensinou: o que o ser humano semear, isso ele colherá. Então não adianta você querer colher morango se você plantou tomate, ou você querer colher claro se você plantou escuro. A gente colhe exatamente aquilo que a gente planta. A teosofia também reconhece a mesma lei, também sob o nome de karma, e diz que karma não é punição, mas uma força equilibradora da vida. A Helena Blavatsky descreve o karma como uma consequência inevitável da energia que emitimos. Existe muita conexão entre o espiritismo e a teosofia. Tanto o espiritismo quanto a teosofia, eles falam sobre a responsabilidade nessa lei. A diferença é que no espiritismo diz que existem os espíritos, nossos amigos, mentores, que nos auxiliam na nossa caminhada. E a filosofia, que com Sócrates, com Platão, traz para a gente reflexões como a ideia da justiça universal. Toda causa tem um efeito correspondente. O estoicismo traz o conceito de viver em harmonia com o Logos, aceitando as consequências naturais dos nossos atos. O Jung diz que aquilo que rejeitamos em nós retorna projetado no mundo externo, ou seja, também é uma leitura psicológica sobre a lei da ação e reação. A filosofia e os pensamentos dessas grandes mentes incríveis da humanidade nos convida a entender que não somos vítimas do destino, e sim construtores dele, dentro de uma rede de causa e efeito que nós mesmos construímos. No cristianismo, Jesus ensinou: tudo o que o homem semear, isso também ele colherá. O evangelho inteiro é um convite a semear amor para colher felicidade na vida eterna. No hinduísmo, a doutrina do karma mostra que cada ação molda a vida futura.
E a libertação vem quando o ser humano age com desapego e amor. No budismo, cada ação, cada palavra, cada pensamento gera sofrimentos ou méritos para o futuro. No islamismo, o Alcorão ensina que quem pratica o bem o faz para si mesmo, mas quem pratica o mal também o faz para si. No judaísmo, encontramos o conceito de medida por medida, que ensina que o homem recebe de volta na mesma medida que age. A gente consegue ver assim que em diferentes tradições, em diferentes religiões, a verdade é a mesma. Colhemos aquilo que semeamos. A lei é universal. E na ciência a gente também encontra um monte de paralelos dessa lei. Começando pelaquela que eu já disse, a lei de Isaac Newton, a terceira lei da física, né? O que ela diz? Toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade em sentido contrário. Na biologia, o organismo responde àquilo que ele recebe, seja alimento, seja veneno. Na psicologia, as nossas atitudes provocam respostas emocionais nos outros e em nós mesmos. Eu acho coerente e complementar a gente falar um pouco também de livre-arbítrio aqui. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina, seria um fantoche. Ele não teria culpa de praticar o mal e nem o mérito de praticar o bem. A forma como Deus nos criou, com o livre-arbítrio, fez com que limitasse o próprio poder dele sobre nós, sobre controlar a gente, para deixar nossas vidas em nossas mãos. Então tudo que acontece com a gente é consequência dos nossos atos, dando esse poder de escolha que a gente tem para poder fazer o bem ou o mal e arcar com as consequências das escolhas que a gente faz. E assim a gente poder controlar a nossa própria vida e aprender, seja por um caminho um pouco mais duro ou um pouco mais tranquilo, mas aprender os nossos próprios pés a caminhar. Fez com isso que nos tornássemos mais responsáveis pelos nossos atos. Ele não quer fantoches, maquininhas e bonecos. Ele quer seres que cresçam e se aperfeiçoem com seus próprios méritos. A cada um será dado conforme suas obras. Portanto, somos livres para pensar e agir, mas também somos responsáveis por aquilo que pensamos, por aquilo que fazemos ou por aquilo que deixamos de fazer. E tudo isso determina o rumo da qualidade da nossa existência. Então, tendo conhecimento dessa lei e sentindo os momentos desagradáveis pelos quais podemos estar passando, o que a gente deve levar em conta? Resignação. Ante tudo aquilo que a gente não consegue mudar, que está ruim, a gente deve aceitar sem revolta, porque provavelmente são consequências de atos que a gente praticou no passado e fazem parte agora de nosso aprendizado espiritual e de ação para o bem. Não só para restaurar ou anular o mal que a gente pode ter causado em algum momento das nossas vidas, mas para restaurar a harmonia da vida ao nosso redor e em nós mesmos e semear novas e melhores condições de caminho para o nosso futuro, seja nessa vida, seja numa próxima encarnação. A justiça e a misericórdia divinas estão harmoniosamente unidas nessa lei de causa e efeito, que faz do próprio ser o árbitro, o juiz de sua própria sorte, para sofrer os efeitos das consequências dos seus próprios atos e até anulá-los, e construir a sua própria felicidade. Eu vou ler um trecho citado pelo Espírito da Verdade, para o Allan Kardec. Deus não profere um julgamento a cada ato da pessoa. Ele criou leis naturais, leis físicas e leis morais que regem a vida universal, e é de acordo com uma dessas leis que as consequências de nossos atos vêm natural e automaticamente. Todas as nossas ações acarretam consequências, que serão boas ou más.
conforme o ato praticado. Não há uma única imperfeição da alma que não traga espiritualmente consequências indesejáveis, e não há uma só virtude que não seja fonte de alegria, de recompensa. Podemos, pois, dizer de modo simbólico que tudo é medido e pesado na balança da justiça divina. Sendo assim, nós somos autores do nosso destino, não nosso anjo da guarda, não nossos mentores, nem nossos inimigos. Nós, mais ninguém. Apesar de ser onipotente, Deus não pode nos controlar por causa do jeito que Ele nos criou. Ele nem quer nos controlar, Ele quer que a gente tenha o mérito de crescer e evoluir pelos nossos próprios pés. E isso nos torna responsáveis por nossas escolhas morais e merecedores de qualquer recompensa ou castigo devido aos nossos atos. Eu vou ler uma citação de Adenauer Novaes. Ela diz assim: à medida que o espírito conhece as leis, sintoniza-se mais com o bem e com o amor. Seu olhar e percepção sobre as coisas se modificam, seus sentimentos se elevam, sua vida se torna mais plena e prazerosa. Ele se sente mais integrado ao divino e estabelecendo diálogo constante com Deus. Esse diálogo é direto e representa a certeza de Deus internalizado no próprio ser humano. Ele percebe Deus em si mesmo e se sente integrado às coisas, às pessoas, à vida e ao universo. E as leis de Deus, as leis naturais e as leis universais são eternas e imutáveis. São simples, são claras, invariáveis e invioláveis. Jamais podem ser rompidas. Ao contrário das leis humanas e terrenas, as leis da natureza não admitem exceções, injustiças e nem privilégios. Se tudo o que nós fazemos retorna, a vida nos convida a uma responsabilidade amorosa. Não se trata apenas de temer as consequências, mas de escolher conscientemente semear o bem. Porque a lei é perfeita. Toda bondade retorna em forma de paz, e toda caridade retorna em forma de luz. A lei de ação e reação não é prisão, é libertação. Ela mostra que a vida é justa e que cada passo dado com amor nos aproxima da plenitude. Nada acontece por acaso. Resumindo, somos responsáveis pelo nosso destino. Sentimos atração pelo que somos. Recebemos de volta aquilo que fazemos. E estamos no plano condizente com o que merecemos. E você? Que semente você deseja plantar hoje?